Meus queridos amigos, a Folha de São Paulo convidou os principais candidatos à presidência da República, inclusive o Bolsonaro, que disse que não quer, a escreverem artigos junto com seus articuladores de campanha, seus formuladores, sobre quais seriam as linhas gerais dos seus planos de governo para 2022, tá? Então teve texto da turma do Ciro, da turma do Moro, da turma do Dória, da turma do Lula, e eu vou analisar os quatro, eu vou comparar os quatro aqui da minha opinião. E eu vou começar a comparação, eu vou começar falando, obviamente, do texto do líder das pesquisas, do Lula, tá? E por quê? Porque o texto ali do Guido Mantega, ele é um texto muito curto, acho que é, enfim, o texto mais raso em termos de proposição de todos, porque o que está sendo proposto no texto do Guido Mantega, basicamente é um retorno para o Brasil pré-impeachment. Então tudo que houve do impeachment para cá, e ele é muito claro no texto dele, ao apresentar as taxas de crescimento do período Bolsonaro e período Temer, esse período é visto como um período negro, um período em que basicamente a democracia foi solapada, a Dilma foi tirada com golpe, o Lula foi preso de forma ilegal, e aí uma série de maldades foram feitas contra o povo brasileiro, maldades tocadas pelo ideário neoliberal, e aí ele propõe um apagar deste momento histórico, então é meio que colocado ali nas entrelinhas, acabar com a PEC do teto, o teto de gastos e a reforma trabalhista, e retornar para aquele período de ouro que ele fica citando com as taxas de crescimento quando o Lula era presidente. O segundo que eu vou comentar agora é o do Ciro Gomes, continuando os casos do campo da esquerda, e esse eu posso cravar o seguinte, é o plano mais específico e foi, vamos dizer, o texto mais aprofundado de todos, tá? Eles explicam a tese deles e eles entram no detalhe, né? É um plano nacional de desenvolvimento, coisa que o Ciro tem textos publicados sobre isso, que atesta que o Brasil tem um grave problema de desenvolvimento econômico, o Brasil tem um grave problema de desindustrialização, e eles escrevem ali o que eles pretendem fazer em termos de financiamento de um processo de reindustrialização do Brasil, de crescimento econômico, colocam um número, eles entram bem no detalhe, o que tem muito a ver com a própria perspectiva cirista, que linka todo o projeto político dele ao plano de governo dele. Ele faz eu acho que ele parte de um diagnóstico que é interessante, porque eu não vejo o liberal falando, eu sempre falo isso, o Brasil é um país num processo de desindustrialização, um país que vem se empobrecendo, tá? E há muito tempo vem empobrecendo demais, a gente só fica falando aqui de tripé macroeconômico, não sei o que, ajuste fiscal, e eu só tô vendo a gente se ferrar e perder espaço global, mas, enfim, eu não falo muito, porque toda vez que chega um economista liberal e eu falo isso, os caras, cala a boca, Renan, você não sabe o que tá falando, você é um cirista, então eu vou ficar na minha, entendeu? Vou me resguardar aqui, porque eu não sou nenhum especialista em nada, né? Eu acho que ele aborda aqui um problema que é real, um problema que é sério, e eu não vejo ninguém abordar. E quando eu for falar agora do Moro e do Dória, eu vou entrar nisso, porque é o ponto que me dói. Eu vejo nessa agenda liberal, como um todo, generalidades e pouco aprofundamento. Então, o caso do Ciro é o seguinte, aprofundou, concordo com a tese como um todo dele? Não. Meu lance não é entrar tanto no detalhe, meu lance é o seguinte, ele apresentou algo, e a militância dele vai estar feliz. Vamos pro Dória e vamos pro Moro, e aí que a porca vai torcer o rabo. Porque é o seguinte, a gente tá falando do Moro, que tá em terceiro nas eleições, e que ele finalmente apresentou algo através do Pastor, e que é um cara que já vinha dando umas declarações meio ruins, especialmente sobre criptomoedas, né? E antes de eu chegar nele, eu vou falar do Dória. Porque o material apresentado pelo Dória e pelo Moro são muito parecidos. Eles abordam a necessidade, olha só, temos que melhorar a nossa produtividade, temos que melhorar a economia, e o pessoal do Dória é mais específico, ele fala especificamente de produtividade, do trabalhador brasileiro que está decrescente, né? Nós estamos perdendo espaço, mas quando ele entra no detalhe, ele não entra no detalhe. Fica preso nessas generalidades que a gente já sabe, olha, precisamos de marcos regulatórios, reformas, precisamos de uma institucionalidade sendo respeitada, enfim, eles ficam operando muito nesse campo meio que genérico da institucionalidade sem entrar no detalhe. A turma do Ciro entrou no detalhe, não um artigo, eles entraram no detalhe. A turma do Dória não, ele jogou as generalidades ali, chegou até a pontuar o que seriam os pontos centrais, mas eu olho aquilo, me parece um blá 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 escrito por algum economista mainstream para soar sério e responsável. E aí quando chego do Moro, o que eu vejo? Atenção, mesmíssima coisa. É um texto genérico, também falando, olha, as instituições têm que ser respeitadas, desenvolvimento econômico, sem tanto estado mínimo aí, tá? Dá pra fazer uma conjugação. Há um temperinho aí de que eles querem flertar com algo do tipo
uma social-democracia ali. Outro ponto que chamou um pouco de atenção também foi falar especificamente de um modelo de reforma tributária, que é a que estava sendo proposta na Câmara dos Deputados, via de regra, nos últimos 2 anos ali, mas também um plano absolutamente genérico, enfim, que poderia ter sido escrito por qualquer economista mainstream e que bota essas generalidades lá, e quando fala em algo mais específico ou tenta despertar uma paixão, simplesmente não consegue.